Olá, meu irmão, minha irmã, saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que nós temos mais uma oportunidade de oferecer o nosso culto ao nosso Deus, a nossa vida, a nossa adoração. E faz parte da adoração também pedir que Ele fale conosco através da sua palavra. Esta semana, todos ficamos muito entristecidos por algumas notícias que vieram a fazer parte da nossa vida aqui no nosso país, no Brasil, e elas foram fundamentais para a escolha, né, desse texto, dessa reflexão aqui. E eu acredito que você certamente está aí atento ao que tem acontecido, né, e as duas notícias são: a primeira, a morte do ator Paulo Gustavo, e a segunda, aquele crime horrível que aconteceu em Santa Catarina, onde um homem ele mata 2 professoras e 3 crianças, né? Aqui um site diz que um jovem inquieto, problemático, com poucos amigos e que passava a maior parte do dia trancado no quarto, jogado no computador. E aí a gente fica dizendo: meu Deus, por que as coisas estão assim? Mas o que me chama a atenção é o fato de que a grande maioria das pessoas não reage bem, né, a esse tipo de situação, e isso traz à tona como as pessoas desconhecem a sua saúde espiritual, a sua vida ou a sua situação de morte espiritual. Quando a gente fica sabendo de algo assim, nós somos prontos muitas vezes a tecer aí as nossas opiniões, né, e a internet facilita muito a propagação de opiniões, e a gente ouve coisas horríveis sendo faladas, né, sobre pessoas assim. Esse jovem, tomara que esteja queimando no fogo do inferno, né? Em relação ao ator, né, o humorista Paulo Gustavo, alguns pastores dizendo que estavam orando para que ele morresse, para que ele fosse para o inferno, onde é o lugar dele. Meus irmãos, e eu fico pensando, será que é isso que Deus quer? Será que essas pessoas, né, que são tão prontas a tecer aí as opiniões e demonstrar toda a raiva, é claro que a gente sente raiva, né, principalmente num caso daquele como em Santa Catarina, mas como que eu e você devemos responder a isso? Eu acredito que o texto que fala da justificação pela fé e paz com Deus, que está em Romanos capítulo 5, os 11 primeiros versículos, nos dá uma orientação muito clara de como eu e você devemos responder a isso. Nós devemos odiar os pecadores, nós devemos amá-los, nós devemos agir de que maneira em relação a eles? Devemos orar por eles, né? Por um jovem desse que cometeu um crime tão grande desse, tão danoso, né? Deixando consequências na vida de famílias, destruindo famílias. Qual que deve ser o sentimento que eu e você, como cristãos, como discípulos de Cristo, devemos ter? Leia comigo Romanos 5, versos 1 até o verso de número 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Qual deve ser a nossa resposta a esses tristes acontecimentos? A gente deve agir como aquele pastor que diz o seguinte: tomara que ele morra e vá para o inferno, e depois ainda a pessoa tem coragem de entrar na sua rede social e retirar aquilo, né? Ou seja, nem pensou antes de agir. O que eu e você devemos entender, né, a respeito da nossa vida em relação a pessoas, né, como este ator, a pessoas como este jovem que comete crimes e a tantas outras pessoas aí que vivem juntamente conosco em sociedade? Devemos ter ódio? Nós somos melhores do que elas? Nós somos piores?
Então esse texto ele vem para nos dar luz, e eu gostaria de lembrar alguns pontos que nós já conhecemos, pelo contato que temos com a palavra do Senhor, pela nossa vida, pela nossa comunhão na igreja, em relação à graça de Deus nas nossas vidas. E a primeira lição que esse texto deixa clara para mim e para nós é o seguinte: nós fomos salvos pela graça, não pelas nossas obras. Eu fico pensando, se alguém que é tão pronto em levantar acusações, no fundo, essa pessoa não sofre de superego, ela não tem um ego inflado demais, achando que ela merece um lugar de destaque, afinal de contas, ela não é pecadora como as outras. Afinal de contas, eu sou melhor do que as outras. Eu não me comparo com elas, porque eu sou infinitamente melhor. Eu acho que tem gente que pensa assim, né? Agora, olha lá o que o texto diz para nós, os 2 primeiros versículos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele atinge no capítulo 5 uma nova discussão aqui da justificação pela fé, né? E ele agora, simplesmente ele faz o que? Ele pressupõe que ele mesmo e os destinatários da carta já receberam esse maravilhoso dom de Deus e já desfrutam. Ele está falando para pessoas já justificadas. E à luz disso, né, visto que ele parte aqui no capítulo 5 desse assunto, a discussão agora, daqui para frente em Romanos, ele vai trabalhar a questão da justificação, né? E aí a gente entende o seguinte, que estes 2 primeiros versículos, eles têm várias unidades, e a gente vai dividir aqui para a gente entender. Então, ele diz, a primeira unidade aqui no primeiro versículo: portanto, havendo sido justificados pela fé. Ou seja, quando ele diz portanto, você precisa ler os 4 primeiros capítulos para ver tudo que o apóstolo Paulo estava falando sobre a situação de quem não tem vida com Deus e sobre a situação de quem tem o conhecimento e vida. E quando a gente olha para os 4 primeiros capítulos de Romanos, um assunto que em toda esta epístola, em toda esta carta vai saltar aos olhos, é a ênfase que Paulo vai dar na maravilhosa graça de Deus. Ele vai dizer lá no capítulo 1 que os homens são indesculpáveis, porque eles se esqueceram de Deus. E Deus os largou, né, à sua própria mercê, à sua própria, o seu próprio entendimento, à sua própria vontade. E aí os homens cometem os mais variados e profundos tipos de pecado. E aí Paulo vai dizer, né, a partir aqui do capítulo 5, o que acontece, né, com aquele que tem na sua vida um alvo. Nós somos alvos, né, e o Senhor derrama sobre nós a sua graça. E aí ele começa a falar então da justificação. Ele diz então, se nós fomos justificados pela fé, né, o segundo termo aqui nesses 2 primeiros versículos, nós temos paz com Deus. Para entender o significado de paz aqui, a gente precisa olhar para outros textos. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 1, verso 7, 2, verso 10, no capítulo 5 também, nos versos 10 e 11. Mas aqui, no primeiro capítulo, no primeiro verso, melhor dizendo, do capítulo 5, a reconciliação, o significado básico de paz com Deus é a reconciliação que o Senhor providenciou para nós por intermédio da morte do seu Filho, que implica para nós remoção da ira de Deus sobre as nossas vidas e também implica para nós a restauração do favor do Senhor para nós. O fato desta paz surgir aqui não significa, meus irmãos, que nós devemos desfrutar dela e entender que agora a gente não precisa fazer nada. Né? A gente precisa entender o seguinte, que a partir do momento que Deus está operando em nós, né, a gente deve agir de uma forma diferente. A nossa vida tem que ser uma vida diferente. Não é o seguinte, agora eu fui salvo, fui justificado, então beleza, eu vou viver da maneira como que eu bem entender. A ideia que está por trás aqui daquilo que Paulo está dizendo é o seguinte, que foi o sangue de Cristo, a ênfase aqui que eu e você temos que ter, por entender que nós, assim como Paulo está escrevendo, entendendo que os receptores da carta, né, de Romanos já também haviam sido justificados, então nós devemos entender e ter o foco que foi o sangue de Cristo, representando todo o seu sacrifício na cruz do Calvário, que trouxe a reconciliação para nós. E foi o Espírito dele, o Espírito Santo, que trouxe ao coração de cada crente genuíno, inclusive eu e você,
a apreciação daquilo que a redenção por meio do sangue concretizou. Ou seja, eu e você, né, por sermos alvos do amor de Deus, nós temos que ter uma vida diferente, né, em relação, em primeiro lugar, a Deus, agradecendo, vivendo de coração grato por tudo aquilo que Ele já fez. E isto vai trazer uma implicação para que a gente olhe para a vida das outras pessoas, né, talvez com muito mais amor, com muito mais misericórdia. E é isso que a gente precisa entender. É o nosso Senhor, nosso dono Jesus Cristo, que, havendo quitado a nossa dívida, nos apresenta a Deus. Interessante que dentro da teologia paulina existe a ideia de que o Senhor não apenas faz intercessão, mas Ele vive intercedendo por nós. É um ato contínuo. O Senhor Jesus, além de ser o nosso Senhor e Salvador, Ele também, assim como o Espírito Santo, intercede por nós. E isso tem que fazer com que eu e você entendamos, eu não tinha nada de bom em mim. Eu não sou melhor do que ninguém em nada. Eu simplesmente sou alvo do amor de Deus. Isso tinha que fazer com que vivêssemos com um sentimento de gratidão muito maior a Deus, né, do que de fato nós vivemos. Os méritos da nossa salvação, eles não são nossos. Os méritos são de Jesus. Por isso nós devemos viver em gratidão a Deus e em amor por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Então a gente precisa entender, né, este primeiro ponto, que diz, né, que eu e você, nós fomos salvos pela graça e não pelas nossas obras. Eu fico pensando aqui, se uma pessoa que é tão pronta a desejar com que o próximo dela vá para o inferno, provavelmente ela não entendeu isso. Ela se julga superior, mesmo que ela não diga, né? E essa é uma postura que o Senhor não quer ver no nosso meio. Como igreja, a gente precisa entender o seguinte: o foco da nossa vida, né, é uma postura de gratidão a Deus. É um serviço que nós prestamos a Deus porque nós o amamos, porque nós temos uma gratidão eterna pela salvação que o Pai providenciou, né, através da morte do seu Filho, que o Espírito Santo aplica em nós, dizendo: aconteceu por nós. Né? E quando a gente entende isso, a gente entende: olha, eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas mesmo assim Deus, na sua soberania, decidiu se revelar a mim. Agora o texto continua e mostra que quando a gente decide viver desta maneira, né, de uma vida grata a Deus, isso vai nos levar a servir a Deus, não é verdade? E servir a Deus muitas vezes vai fazer com que nós enfrentemos tribulações. Então o segundo ponto diz que a graça de Deus nos sustenta o tempo todo, inclusive quando as coisas estão difíceis. Olha lá o verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Aqui, meus irmãos, em nossos sofrimentos, ou seja, nas tribulações, em meio e por causa das tribulações, as tribulações que experimentamos, elas estão aqui relacionadas com a realização da obra do Senhor. A gente precisa entender isso. Um coração grato a Deus, um coração que reconhece que se não fosse a graça, se não fosse o chamado, a misericórdia, talvez nós faríamos atos iguais àquele jovem fez em Santa Catarina, ou piores, só não fazemos porque fomos alcançados pela graça. Isso tem que nos levar ao serviço. E o serviço de Deus, muitas vezes, ele sempre exige um preço. Ele vai fazer com que a gente ame a Deus mais do que nós mesmos. Ele vai fazer com que nós tenhamos consideração com o próximo. Ou seja, não sou chamado para viver dentro de uma casinha fechada e seguro, e cada um por si, Deus por todos. Não, a gente entende, né, que nós somos chamados a realizar a obra de Deus. E esta realização vai trazer para nós muitas vezes tribulações. Essa é uma ideia que é difundida aqui e em várias outras passagens de Paulo, nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, em Romanos 8, em 1 aos Coríntios capítulo 4, 2 aos Coríntios capítulo 1, né, capítulo 11, capítulo 12, em Gálatas 6, em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo na verdade. São textos que nos mostram que a gente precisa, Pedro também vai dizer que se a gente sofrer, né, não seja como ladrão, mas se sofrer por seguir a Jesus, ou seja, esse ministério, esse chamado que eu e você temos, ele faz com que a tribulação muitas vezes seja apresentada a nós, e muitas vezes isso vai ser uma bênção, muitas vezes sofrimento, e sofrimento aqui
que Paulo está dizendo, muito provável ser especialmente sofrimento por causa de Cristo e do seu Evangelho, ele é o que Paulo está dizendo, ele pode ser considerado uma bênção. Nós só estamos sofrendo, né, quando sofremos pelo Evangelho, por estar fazendo a vontade de Deus. Isso é bênção. Isso significa que mesmo que o mundo se levante contra nós, aquele que tem o controle sobre todas as coisas está do nosso lado. E é muitas vezes apenas no momento da tribulação que a gente vai perceber isso. Você já imaginou se você não tivesse problema nenhum? Se tivesse uma saúde que não houvesse possibilidade de doença? Você podia andar aí no meio da Covid, né, no meio dessa pandemia, sem máscara, sem nada, porque você é imune, completamente imune a tudo. E você também não tem problema financeiro, você não tem problema de relacionamento. Você tem tudo que você deseja. Ah, meus irmãos, se Deus nos largasse assim, dificilmente alguém estaria aqui em culto servindo ao Senhor. A gente estaria aí curtindo a vida doidado. Lembra de um filme que tinha esse título? Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Porque é do coração que procedem os males, o Senhor Jesus diz. O nosso coração é tremendamente corrupto. Ah, pastor, eu não faria isso. Eu faço uma pergunta para você. Reflita com você mesmo. Será? E aí, Paulo está dizendo aqui, então, mesmo quando a gente sofre tribulações, porque nós estamos relacionados com o reino de Deus, mesmo nesse momento a gente percebe, essa que é a segunda lição, a graça de Deus nos sustenta o tempo todo, inclusive nestes momentos. E isso tem que gerar em nós assim uma tranquilidade, gerar em nós assim uma paz, de saber que o mundo pode se levantar contra nós, mas nós estamos guardados, nós somos guardados e abençoados pelo Senhor. Eu e você precisamos descansar nisso. Muitas vezes as pessoas se levantam dizendo que a igreja de Cristo vai acabar, que o governo, que o STF, que se for o presidente tal, ou o regime socialista, comunista, nada disso vai acabar com a igreja de Cristo. Isso não significa que nós não sejamos e não seremos ainda muito mais perseguidos. Mas a gente precisa entender o seguinte, o mundo pode cair na nossa cabeça, irmãos. Nós já somos justificados. O sangue do Cordeiro já está sobre nós. Agora, a partir do momento que nós entendemos isso, a gente precisa parar e refletir. Qual a implicação disso nas minhas ações, nas minhas atitudes? Eu tenho agido, como é que eu tenho respondido a isso? E se eu sou uma pessoa que fica apenas questionando e apontando o dedo, como muitas pessoas aí têm feito aí, analisando prontamente as situações, analisando, o jovem lá, ele tem que ver que ele é o diabo que está cuidando dele, é o diabo que é o seu senhor, que esse ator ainda morreu mesmo bem feito, está zombando de Deus, está vendo? Brincar com Deus, você vai... A Bíblia diz que de Deus não se zomba, ok? Nós entendemos, nós sabemos isso. Mas a Bíblia também diz, por exemplo, que Deus não tem prazer na morte do perverso. Antes, o seu prazer é que ele se converta e viva. Então daí, eu preciso parar e refletir e agradecer a Deus, porque talvez, meus irmãos, falo por mim, reflita você por você. Se não fosse a graça de Deus, eu faria coisas que nem eu acredito. Só não faço porque a graça me alcançou. Ok? Vamos prosseguir aqui, porque o texto continua falando de graça para nós. Eu acredito que não é uma mensagem apenas exortativa, mas também que nos consola, que nos mostra que a graça do Senhor está conosco o tempo todo. E o terceiro ponto, baseado no verso 5, diz para nós que a graça nos consola com a consciência de que nós somos cuidados por Deus. Olha lá, verso 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que a gente precisa entender aqui? Os que já foram justificados pela fé, nós, e já foram reconciliados por Deus, nós, nutrem o tipo de esperança que não traz frustração. Nós somos habilitados a ter uma esperança que não se frustra. Por exemplo, como o salmista diz no Salmo 22, verso 5, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Ou seja, a nossa esperança ela é firmemente ancorada no amor redentor de Deus. Redentor de Deus. Redentor fica duro. Outra forma de expressar, meus irmãos, esse mesmo pensamento é o seguinte: a nossa esperança é firmemente ancorada no trono da graça. Ou seja,
aquele trono que está por trás do véu, onde Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Ele vive sempre intercedendo por nós. Depois você leia aí, se o Neto puder colocar nota, Hebreus 7, verso 25. Né? Então, a gente precisa entender isso. O que esse verso 5 está dizendo para nós? A nossa esperança, essa esperança, ela não confunde. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Essa é uma certeza. É uma confirmação que Paulo está dizendo. Nós somos cuidados por Deus. A graça do Senhor, ela é manifesta por nós através do seu cuidado. No meio de uma pandemia, nós estamos firmes e fortes. No meio de uma crise financeira, nós estamos com os nossos mantimentos nas nossas mãos, graças a Deus. Por mais que tenhamos problemas de relacionamentos, nós temos uma igreja para congregar, para termos a nossa comunhão, nós temos as nossas famílias, a nossa casa, nós temos o nosso sustento. A graça de Deus está sobre nós, essa graça, ela deixa claro para nós, daí que o apóstolo fala, ela não confunde, ela não nos permite andar frustrados. Se você tem andado frustrado, talvez você não tenha meditado na graça de Deus. E talvez o que você precise fazer é meditar nessa graça. É meditar neste cuidado do Pai que Ele tem por você. É meditar, talvez, meus irmãos, quando eu aprendi que quando eu ando com meu coração meio pesado, eu preciso ficar relembrando mais da cruz. Eu preciso lembrar mais do sacrifício de Jesus, porque Ele morreu ali por mim. E Ele levou sobre Ele as minhas dores. Ele levou a dívida que eu não pagaria jamais. E Ele paga isso na cruz do Calvário. E Ele me deixa livre para viver uma vida abençoada por Deus. Então, existem momentos que a gente precisa parar e pensar nisso. A graça de Deus nos consola com a consciência de que nós somos cuidados por Deus. Você tem pensado nisso ou não? Se não, é uma grande oportunidade para você começar a perceber mais, a meditar mais no amor e no cuidado do Pai pela tua vida. E a quinta lição vai do verso 6 até o verso 8. A quarta lição, na verdade, diz o seguinte: a graça revela a nossa natureza pecadora. Aqui é que a gente começa a ter um pouco mais de cuidado, mais firme, um cuidado assim, uma vida, as atitudes mais pensadas, aquele cuidado no agir, o cuidado com a nossa postura, porque a graça de Deus em nós revela para nós a nossa natureza, o nosso passado pecador. Revela que se não fosse o favor de Deus, nós ainda estaríamos mortos. Olha lá o verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo ainda pecadores. Ou seja, aqui Paulo declara razão para dizer que Deus derramou o seu amor no coração dos pecadores. Ele nos informa que era justificado em fazer tal afirmação, porque quando ainda éramos impotentes, ou seja, quando ainda éramos desamparados, totalmente incapazes de nos resgatar a nós mesmos dos efeitos da queda, Cristo, motivado pelo amor soberano do Pai, Ele morre por nós, homens e mulheres ímpios. Aqui a gente precisa então refletir mais uma vez. Sabe por que acontece esse tipo de situação? Por exemplo, um jovem matando 2 professoras e 3 crianças. Sabe por quê? Quase todo dia, se você assistir a determinados programas de notícia, você vai ver filhos matando pais, pais matando filhos, maridos matando as esposas, esposas matando maridos. Você vai ver tanto ódio. Sabe por quê? Porque muitas pessoas ainda vivem na condição espiritual que era a minha e era a sua, antes da graça de Deus se revelar a nós. Muita gente ainda anda morta, caída nos seus delitos e pecados. E aí é que eu pergunto para você, e eu e você como igreja? Nós devemos fazer o quê? Ficar de cima, olhando, falando, Senhor, como aquele fariseu, eu não sou como esses pecadores aí não? Ou eu devo agradecer a Deus, porque se não fosse o favor dele por mim, eu seria completamente igual. Mas eu não sei dizer porquê. O Senhor me escolheu e te escolheu, por isso nós estamos aqui como igreja. E se a gente pensa assim,
né? O que eu devo fazer em relação a pessoas que ainda estão nesse estado de desgraça? Porque estado de graça estamos nós, porque a graça de Deus está em nós, e quem não está na graça está na desgraça. Mesmo que a pessoa ande dentro do seu carrão importado, parando no farol e olhando para nós com aquele olhar altivo, como se ela fosse muito melhor do que nós. Não se engane, mesmo que a pessoa tenha um corpo perfeito aí, segundo as normas ABNT da sociedade, para o corpo de um homem, de uma mulher, olha só o corpão. Mesmo que ele tenha uma mansão, mesmo que ele tenha um avião, um helicóptero em cima do telhado da casa, mesmo assim a pessoa pode estar em desgraça, e de fato ela está, se ela não foi alcançada pelo amor de Cristo. E se ela não foi alcançada pelo amor de Cristo, existem pelo menos duas possibilidades aí. Ou ela não é salva e não será alcançada, ou ela é, mas ainda está esperando com que a igreja de Jesus se manifeste e pregue o evangelho a ela. E aí eu pergunto para você, o que eu e você devemos fazer em um mundo marcado pela desgraça de pessoas que não têm vida com Deus? Eu devo julgar apenas as atitudes deste mundo, ou eu devo ser sal e luz na vida, pregar o evangelho, testemunhar sobre a graça de Deus para eles? O caráter único do amor de Deus por nós, ele fica evidente, meus irmãos, quando nós consideramos o fato de que, embora dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa, mesmo que essa pessoa nos procurasse, essa pessoa buscasse a nossa atenção, mesmo que fosse uma pessoa boa, a gente não morreria por ela. A grande verdade é essa, né? Deus, em contrapartida, ele nos ama tanto e ele demonstra o amor enviando o seu filho para morrer por nós. Agora, aí que está o X da questão. Não porque nós éramos essas pessoas boas e maravilhosas, mas ainda éramos ímpios. E aí a gente precisa parar e a gente precisa agradecer a Deus, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas nós devemos viver mais agradecidos do que qualquer um pelo favor do Senhor nas nossas vidas. E a última lição que o texto traz vai do verso 9 até o verso 11, diz o seguinte: já fomos justificados, ok? Já fomos salvos da ira. Sejamos mais misericordiosos, irmãos, com aqueles que ainda não são. Olha lá, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu quero focar nesse verso de número 11. Nós devemos viver agradecidos a Deus, em glória a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos a reconciliação. Nós não fomos reconciliados por Deus porque nós éramos boas pessoas. Neste trecho aqui, do verso 9 até o verso 11, olha algumas palavras. Olha, nós fomos o quê? Nós fomos, em primeiro lugar, justificados pelo sangue de Cristo. Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos por meio do Senhor. Nós fomos salvos quando ainda éramos inimigos. A palavra aqui, inimigos, ela deve ser entendida aqui no sentido passivo, considerados assim por Deus, visto que ainda nós não tínhamos sido reconciliados com eles. Quem não está com Deus está contra Deus. Quem não é por nós é contra. E ainda nós fomos reconciliados por Ele por meio da morte do seu Filho. Crentes, quem são os crentes? São aqueles que pela graça de Deus alcançaram uma condição de retidão em relação à santa lei de Deus, ou em outros termos, já foram justificados. Estes que foram alcançados, estes somos nós. E então a gente precisa entender que nós somos alvos do amor de Deus. E nós estamos aqui neste mundo para trazer às pessoas a realidade de quem elas são se elas não têm Jesus Cristo nas suas vidas. Então a gente precisa parar e a gente precisa refletir à luz de tudo o que está acontecendo. Ah, mas tem tanta corrupção no governo. Ah, mas tem tanta falta de harmonia. Né? Ah, mas tem tantos casamentos acabando. Tem tantos pais, né, que são abandonados pelos filhos. Né? Tem tanta gente vivendo amargurada. Por quê? Por conta da situação espiritual.
por conta do desconhecimento da graça de Deus. E que eu e você sejamos canais de bênção na vida dessas pessoas. Para concluir, eu queria te lembrar de algumas questões, de duas questões apenas. Nós somos salvos pela graça misericordiosa de Deus. Nunca deixe de agradecer a Deus, porque você é salvo, não porque você merece, mas porque o Senhor teve misericórdia de você. É bem diferente. E por conseguinte, o segundo ponto, portanto, sejamos mais agradecidos e misericordiosos. Que a gente possa refletir sobre aquilo que marcava a nossa vida antes de Jesus Cristo entrar nela. Que a gente possa lembrar que se não fosse o Senhor, nós iríamos, como a gente dizia antigamente, direto e reto para o inferno. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. E por isso nós devemos ter gratidão na nossa vida a Deus e sermos misericordiosos, né, com aqueles que ainda não estão nesse estado de graça. E aí eu quero encerrar deixando aqui uma colocação muito interessante que eu li esses dias do meu professor do seminário, do Ricardo Costa, pastor presbiteriano, que ele diz o seguinte: há dois papéis que a Bíblia deixa muito claro que não se aplicam a nós como seguidores de Jesus. Dois papéis que não se aplicam a nós como discípulos: o de juiz e o de acusador. Juiz é papel exclusivamente de Deus e a acusação é a tarefa exercida pelo diabo. Há coisas que acontecem e que não devíamos dizer nada sobre elas. É simples assim. Reflita sobre a graça de Deus na tua vida, reflita sobre o favor imerecido que você recebeu de Jesus e reflita se você tem sido de fato uma pessoa agradecida a Deus e uma pessoa misericordiosa. E se você não tem sido ou não tem sido o tanto que deveria ser, a nossa oração é que o Senhor nos transforme em homens e mulheres agradecidos a Ele, né, e misericordiosos, que amam ao Senhor com todo o coração e amam também ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de lermos a Tua Palavra. E em um mundo, ó Pai, de desarmonia, em um mundo de falta de amor, em um mundo, ó Pai, onde as pessoas pensam apenas em si mesmas, que sejamos diferentes, para que as pessoas vejam, ó Pai, Cristo em nós. Precisamos do Senhor para isso, mas tem misericórdia, continua derramando misericórdia sobre as nossas vidas e fazendo que sejamos também, ó Pai, divulgadores da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu Evangelho, e que esta seja a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida, para agradar o Teu coração, Senhor. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma excelente semana e que nessa semana você seja agradecido a Deus e misericordioso com os teus semelhantes. Que Deus te abençoe.